A chuva caía pesada sobre Lisboa. As gotas batiam com força nas pedras frias da Praça do Rócio, refletindo as luzes amareladas dos postes. As pessoas corriam com pressa, protegendo-se com guarda-chuvas. Mas havia alguém que não corria. Sentada num banco de pedra, com o corpo encolhido e as mãos sobre a barriga, Inês Duarte tentava se abrigar com um pedaço de jornal encharcado. O vento gelado cortava seu rosto. Ela tremia, cansada, faminta, quase sem forças. 8 meses de gravidez. 3 noites sem dormir. Nenhuma esperança. Meu Deus. Só queria um teto. Só por uma noite. A voz dela se perdeu entre os trovões. Ela pensou no homem que havia prometido amor eterno e sumiu quando soube da gravidez. Pensou no quarto que teve de deixar, no trabalho perdido, nas portas que se fecharam. Agora tudo o que restava era aquele banco de praça. E o bebê que se movia dentro dela pedindo proteção. Do outro lado da cidade, Leonardo Vasques, o CEO mais temido de Lisboa, deixava um jantar elegante com investidores estrangeiros. Alto, imponente, impecável em seu terno escuro, ele caminhava com o mesmo ar frio e calculista de sempre. Para ele, o mundo era simples. Ou você vence ou é pisado. Leonardo nunca acreditou em compaixão. Cresceu vendo o pai ser enganado por uma mulher que o deixou por dinheiro. Desde então, jurou nunca mais ser vulnerável. Dentro do carro, enquanto o motorista descia a Avenida da Liberdade, Leonardo observava a cidade molhada pelas janelas escuras. Tudo parecia tão distante. De repente, algo chamou sua atenção. Perto da praça, uma figura feminina encolhida sob a chuva. A primeira reação dele foi desviar o olhar. Mais uma pedinte, pensou. Mas então, viu o movimento das mãos dela protegendo a barriga inchada. Pare o carro, ordenou com voz seca. O motorista hesitou. Senhor, é perigoso parar aqui. Eu disse pare. Leonardo saiu do carro. A chuva o atingiu como uma lâmina fria. A mulher ergueu o rosto assustada. Os olhos dela, grandes, cansados, cheios de medo, o fizeram parar por um instante. Desculpe, eu vou embora, disse ela, tentando se levantar, mas as pernas tremiam. Leonardo notou o inchaço da barriga, o jornal molhado, as roupas coladas ao corpo fino. Algo o incomodou por dentro, uma sensação estranha, incômoda, quase dolorosa. Ei, você está grávida? 8 meses, respondeu quase num sussurro. Eu sim, Maggie, só precisava descansar um pouco. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo som da chuva. Por um momento, Leonardo viu não uma mendiga, mas uma mulher sozinha, exausta, tentando proteger uma vida. E viu também um reflexo distante de si mesmo, do menino que um dia esperou a mãe voltar e ela nunca voltou. Qual o seu nome? Inês. Inês, você não pode ficar aqui. Não tenho para onde ir, murmurou com lágrimas misturadas à chuva. Leonardo respirou fundo. Tudo nele gritava para se afastar. Não era problema dele, mas as palavras dela ecoaram como um soco. Não tenho para onde ir. Ele tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Entre no carro. Eu não quero causar problema. Cale-se e entre. A voz dele saiu firme, quase impaciente, mas não havia raiva. Havia algo diferente, algo que ele não compreendia. Inês hesitou. Olhou mais uma vez para a praça vazia e entrou. O banco do carro era macio, quente. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando entender se tudo aquilo era real. Leonardo se sentou ao lado. Não disse nada. Apenas observou o reflexo dela no vidro, a pele pálida, os lábios trêmulos, o olhar perdido, e sentiu algo se mover dentro de si. Algo que ele acreditava morto havia muito tempo. Enquanto o carro se afastava da praça, a chuva começou a cessar. Lisboa dormia, mas para aqueles dois estranhos, o homem frio e a mulher exausta, aquela noite marcaria o início de algo que nenhum dos dois poderia prever. E foi assim, entre o som da chuva e o silêncio de dois corações feridos, que o destino começou a escrever uma nova história. O carro deslizou pelas ruas molhadas de Lisboa até parar diante de um prédio moderno, de fachada espelhada no alto da Avenida da Liberdade. Inês olhou pela janela sem acreditar. Nunca havia estado num lugar assim. As luzes refletiam no vidro e tudo parecia distante demais do mundo dela. O mundo das filas de emprego e das noites sem teto. Leonardo abriu a porta e saiu. Venha, ela hesitou. O piso de mármore branco brilhava sob a luz fria da portaria.
Cada passo seu fazia eco, como se dissesse: você não pertence a este lugar. No elevador, o silêncio era sufocante. Inês segurava firme o casaco que ele lhe dera, com medo de sujar o tecido caro. Não precisa ter medo, disse ele sem olhar para ela. Eu não tenho medo, senhor, só vergonha, respondeu baixinho. A porta se abriu no último andar. O apartamento de Leonardo era enorme, feito de vidro e aço, com vista para o Tejo. Tudo estava impecavelmente arrumado, quase estéril. Não havia fotos, flores, nem sinais de vida. Apenas silêncio e perfeição. Pense, pode tomar um banho. O quarto de hóspedes é ali. Ele apontou sem emoção. Depois conversamos. Ela tentou agradecer, mas a voz falhou. Assim que entrou no quarto, o corpo finalmente cedeu. O calor da casa fez o sangue circular de novo e a tontura veio como uma onda. Inês caiu de joelhos. Era o bebê, murmurou antes de desmaiar. Leonardo ouviu o som e correu. Encontrou-a no chão, pálida, imóvel. Por um segundo, o controle que ele tanto prezava desapareceu. Nossa, Inês! Inês, me ouve! Ele a pegou nos braços, carregando-a com um cuidado que nem sabia possuir. No hospital privado, médicos correram para atender. Leonardo ficou parado, observando enquanto levavam a maca. Essa está em trabalho de parto? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não, senhor. Apenas exaustão e desidratação severa. Mas o bebê está bem. As palavras o atingiram como um soco. Exaustão. Uma mulher sozinha, grávida, dormindo num banco frio, e ele, até poucas horas antes, teria passado por ela sem sequer olhar. Horas depois ela abriu os olhos. A primeira imagem foi o teto branco, e em seguida o rosto de Leonardo. Agora sem o casaco, sem o olhar arrogante de antes. Onde estou? No hospital. Você desmaiou. Ela tentou se sentar, mas ele a impediu com um gesto. Fique deitada. O médico disse que você precisa descansar. Por um momento, o silêncio encheu o quarto. Inês desviou o olhar envergonhada. Por que fez isso? Eu não sou nada para você. Leonardo respirou fundo como se buscasse uma resposta que não sabia dar. Porque eu estava lá. Era simples, mas havia verdade em cada palavra. Ela sorriu, fraco. Obrigada, Sr. Vasques. Leonardo, corrigiu ele com voz baixa. Me chame de Leonardo. Naquela noite ele ficou sentado numa poltrona, observando-a dormir. O som da chuva havia cessado, mas dentro dele algo novo começava a se formar. Uma inquietação, uma curiosidade. Quem era aquela mulher que, mesmo quebrada, ainda sorria com doçura? Pela primeira vez em anos, Leonardo não pensava em contratos, lucros ou reuniões. Pensava num par de olhos cansados e num bebê que ainda nem nascera, mas já o fazia sentir responsável. Quando o dia amanheceu, Lisboa acordou dourada. Inês abriu os olhos e encontrou o CEO dormindo na poltrona. O terno amarrotado, o rosto cansado. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu segura. Ela não sabia, mas naquele momento o homem frio e poderoso que a resgatara começava a mudar. E a casa de vidro de Leonardo Vasques, tão perfeita e vazia, ganhava o primeiro sopro de vida. O sol filtrava-se pelas cortinas brancas do quarto. Inês acordou com o cheiro de café e pão quente. Por um segundo esqueceu onde estava. Então, ao ver o teto alto e as janelas de vidro, lembrou-se. Estava na casa do homem que a salvara. Sobre a mesa, uma bandeja simples, leite quente, pão, frutas. Um bilhete escrito com letra firme, coma. Depois precisamos conversar. Ela sorriu. Era a primeira vez em semanas que alguém se importava se ela comia. Enquanto bebia o leite, sentiu o bebê se mover. Viu, meu amor? Acho que estamos seguros. Pelo menos por agora. Do outro lado da casa, Leonardo observava pela parede de vidro. Ele ainda não entendia o que o havia levado a trazer aquela mulher para dentro da sua vida. Talvez fosse culpa, talvez curiosidade, ou talvez algo que ele não estava pronto para admitir. O toque do interfone quebrou o silêncio. Sr. Vasques, o senhor não comparecerá à reunião com o conselho? Cancele tudo por hoje. Mas é uma reunião importante. Eu disse cancele. Ao desligar, percebeu o absurdo da própria atitude. Ele, o homem que nunca faltava a um compromisso, agora deixava o mundo inteiro esperando por uma desconhecida.
Horas depois, Inês caminhava devagar pela sala. O espaço era enorme, frio, dominado por tons de cinza. Tudo brilhava, mas nada tinha alma. Sua casa é linda, ela disse, tentando quebrar o silêncio. É funcional, respondeu ele. Já não preciso de mais do que isso. Ela olhou para a vista de Lisboa através das janelas. Parece solitária. Ele se virou surpreso. Poucos tinham coragem de dizer algo assim a ele. Solidão é uma escolha, respondeu quase automático. Às vezes é, mas às vezes é só medo, disse ela, com doçura. Aquela frase ficou ecoando dentro dele, como um espelho. Medo. Uma palavra que Leonardo Vasquez fingia não conhecer. Nos dias seguintes, o apartamento começou a mudar. Um cobertor esquecido no sofá. Um prato de sopa feito por Inês. E principalmente o som que nunca existira ali, o som do riso. Certa tarde, ela tentava pendurar uma cortina quando o varão caiu, espalhando poeira e gargalhadas. Leonardo, que entrava na sala, parou à porta surpreso. O som da risada dela encheu o ar. Ele não lembrava da última vez que ouvira algo assim. Desculpe, eu sou um desastre, disse ela, rindo e limpando o rosto. Talvez precise de um manual de instruções, ele respondeu. E foi a vez dela se surpreender com o leve sorriso que surgiu no rosto dele. Naquela noite, Inês cozinhou. O aroma do caldo quente se espalhou pela cozinha. Um cheiro simples de casa, de vida real. Leonardo sentou-se à mesa desconcertado. Há anos ninguém cozinha aqui. Então hoje é um bom recomeço. Enquanto comiam, ela perguntou com cuidado. Você sempre viveu sozinho? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois que minha mãe nos deixou, aprendi que é melhor não precisar de ninguém. Inês abaixou os olhos. E funcionou? Ele levantou o olhar, e por um instante o CEO poderoso parecia apenas um homem cansado. Até ontem. Eu acreditava que sim. O ar ficou leve, silencioso, cheio de algo novo. Uma ternura que nenhum dos dois ousava nomear. Mais tarde, quando ela foi dormir, Leonardo caminhou até o quarto do bebê que mandara preparar às pressas. Olhou o berço vazio e sentiu um nó no peito. Por que estou fazendo isso? Pensou. Não é problema meu. Mas ao lembrar do olhar de Inês, algo o impediu de apagar a luz. Ficou ali por longos minutos, observando o berço, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Do outro lado da parede, Inês, sem saber, sorria, porque naquela casa fria, ela finalmente sentia calor. E o homem que antes a olhava com indiferença, começava pouco a pouco a aprender o significado da palavra cuidar. O silêncio que antes dominava a casa, agora era outro. Não era vazio. Era a espera. As semanas passaram, e a rotina naquela casa de vidro ganhou novos sons. O choro do bebê, Miguel, misturava-se ao tilintar das xícaras de café. Leonardo, que antes começava o dia em reuniões e telefonemas, agora acordava com um som completamente diferente. O riso de Inês. Ela andava pela casa com Miguel nos braços, cantando baixinho. A voz dela, doce e suave, enchia o ar de vida. Leonardo a observava de longe, fingindo ler relatórios, mas na verdade se perdendo no som daquela canção. Por um tempo, tudo pareceu calmo, mas a paz é sempre breve, quando o passado ainda respira. Na manhã seguinte, uma notícia explodiu nas redes sociais. CEO Leonardo Vasquez abriga mulher desconhecida e bebê em sua cobertura. Escândalo em Lisboa. Fotos, comentários, insinuações. Em poucas horas, os conselheiros exigiram explicações. Na sede da Vasquez Capital, os sussurros se espalhavam como veneno. Ele perdeu o juízo? Dizem que ela era mendiga. Talvez seja o filho dele. Leonardo ouviu tudo em silêncio. Mas quando viu a manchete, o sangue ferveu. Alguém havia fotografado Inês no balcão com Miguel no colo. A legenda era cruel. De pedinte à rainha da cobertura. Quem fez isso? Perguntou a voz baixa e gelada. Senhor, veio de dentro da empresa. Talvez Margarida, do conselho. Cancele todas as minhas reuniões. Enquanto isso, Inês em casa lia as mensagens de ódio no telefone. As mãos tremiam. O peito ardia. Leonardo vai me odiar por isso. Eles vão achar que usei ele. Ela colocou o Miguel no berço e começou a arrumar suas coisas. Precisava sair antes que ele voltasse. Precisava desaparecer antes que o escândalo destruísse a vida dele. Mas quando chegou à porta,
Leonardo já estava lá. Os olhos dele, antes frios, agora ardiam de uma mistura de raiva e dor. Mutsi, você ia embora? É o melhor para você. Todos estão falando, Leonardo. Eu sou só uma mulher que dormia num banco. E agora é a mulher que mudou tudo o que eu acreditava. Ela balançou a cabeça, chorando. Mas eles não vão entender. Eles vão te destruir. Que destruam, disse ele com a voz firme. Mas você não vai sair daqui. Naquela noite, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa. Os repórteres lotaram o saguão da empresa. Ele subiu ao palco, com o mesmo terno impecável de sempre. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ferret e Yu falaram muito sobre mim. Disseram que enlouqueci, que abriguei uma estranha. Estão certos, o murmúrio se espalhou. Ele continuou. Aquela mulher me mostrou o que é ser humano. Ela me salvou da minha própria solidão. E se isso é loucura, então eu aceito. Os flashes dispararam. O nome dela é Inês Duarte. Que o filho que ela carrega em seus braços pode não ter o meu sangue, mas tem o meu nome e o meu respeito. Silêncio. Um silêncio denso, quase sagrado. No apartamento, Inês assistia à transmissão com Miguel dormindo em seu colo. As lágrimas escorriam silenciosas. Ele disse meu nome. Horas depois, ele voltou. Não disse nada. Apenas se aproximou. Ajoelhou-se diante dela e tocou a mão dela com cuidado. Fica, não porque te salvei, mas porque preciso de você. Ela chorou sorrindo. O bebê se mexeu, emitindo um som suave, como se também respondesse. Lisboa amanheceu com o céu limpo depois de dias de chuva. No terraço da cobertura, o vento carregava o cheiro de café e de vida nova. Leonardo segurava Miguel ainda desajeitado, e Inês ria ao ver a expressão séria dele. Você vai se acostumar, disse ela. Com o quê? Com o amor, ele sorriu. E naquele sorriso havia a promessa de tudo o que o dinheiro nunca comprou. Paz, pertencimento e uma segunda chance. Porque às vezes o destino não grita. Às vezes, ele apenas deixa um homem poderoso parar o carro sob a chuva e olhar para uma mulher que dormia num banco de praça, para então mudar o rumo de duas vidas para sempre.